Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos da Rádio Termal de Santo Amaro. Meu nome é Thaisa. Estamos hoje aqui no Momento Espírita, novamente, para mais uma reflexão. E nós escolhemos refletir um pouquinho sobre o egoísmo. O que nos diz o Evangelho sobre esse sentimento? E Emmanuel nos fala no capítulo 11, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Coragem por quê? Porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. É um tema muito interessante, muito profundo para refletirmos, né? Então, nós vimos aqui no livro Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, temos bastante questões que vão fazer com que nós refletimos sobre o egoísmo. Então, ele nos diz assim: em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso da moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e ele impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade, a caridade, entravando assim o progresso moral. Então, o homem egoísta, ele é muitas vezes levado a ser pelo egoísmo dos outros, né? Se esses pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, ele se deixa influenciar, né? E por que é necessário a gente combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele uma negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando nós conseguirmos eliminar o egoísmo do coração de cada um de nós. Então, o egoísmo é um alvo para o qual todos os nós, crentes, devemos corrigir as nossas forças e a nossa coragem para combatê-lo. Então, por que é mais fácil vencer os outros do que a nós mesmos? Né? Então, corrigir os outros, criticar os outros, sempre é mais fácil do que se fizermos isso conosco. Então, por que isso é mais fácil fazer com os outros do que com nós? Porque para vencer aos outros, basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós, para vencer a nós próprios. No entanto, é necessário renunciar aos nossos interesses, aos nossos caprichos
em benefício do próximo, o que é muito mais difícil, né? Então, a prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, em face do predomínio dos nossos interesses em relação ao nosso próximo, né? Então, como devemos entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Como uma análise egoísta, em que prevaleceram, né, o apego e o prestígio do poder, tornando Pilatos indiferente à injustiça contra o mestre. Analisando, assistindo aquele seriado, né, aquela série Maria de Madalena, lá nós vamos ver o comportamento das pessoas, o quanto se deixavam levar pelo poder, pelo egoísmo. É muito interessante para quem tiver a oportunidade de assistir, tem no Netflix, né? Então, ali nós vamos ver claramente o que é o egoísmo, o que é a passar por cima das pessoas sem o sentimento de amor, né? Então, essa indiferença de Pilatos é uma das manifestações do egoísmo, porque ela nos faz voltar as costas para o nosso próximo, para o nosso irmão. Então, é uma atitude muito forte para nós termos, é um sentimento muito forte para nós carregarmos em nós. É possível eliminar o egoísmo da face da terra? Com certeza é. O egoísmo é um sentimento resultante da influência da matéria. Se enfraquecerá à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, conforme nós vamos trabalhando esse sentimento em nós, os nossos valores vão mudando, nós vamos nos desfazendo que nem uma roupa, nós vamos lapidando que nem uma pedra preciosa, né, a ser lapidada. Então, é muito interessante nós fazermos essa avaliação. E o egoísmo, ele se assenta na importância que cada um atribui a si próprio. Destruindo-se essa importância, ou pelo menos, né, reduzindo um pouquinho das legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer mesmo. O mal leva à busca do remédio, que no caso é a caridade. Então, todo remédio para esses males, o egoísmo, a vaidade, são todos o trabalho da caridade, o trabalho em prol dos nossos irmãos, que talvez estejam em necessidade maiores que as nossas. A gente começa com pequenas atitudes e vai tomando gosto, vai tendo aquela sensação boa, aquele sentimento de fazer o bem, sem olhar a quem, de fazer o que Jesus fazia, fazer com amor todo o nosso gesto em prol do nosso irmão, feito com amor, ele tem um peso muito grande para que a gente elimine o egoísmo do nosso coração. Então, como promovermos a destruição do egoísmo em nós? Começando, né, por dar o exemplo, como Jesus fez, Chico Xavier fez. Então, eles praticavam a caridade desinteressadamente, sem se importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. Então, é não ficar se ofendendo, guardando mágoas, tudo que possa atrapalhar a nossa caminhada para a construção desse ser de bem. Então, isso vai tornar-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Como agora nós tivemos a pandemia, se nós olharmos o quanto esse movimento, né, essa situação, o quanto mexeu com o ser humano, quantos movimentos de assistência, de ajuda, de preocupação com o nosso semelhante. Então, às vezes, um mal que vem para fazer uma transformação para um mundo melhor. Então, compreendendo o efeito danoso que o egoísmo tem em nós, nós iniciamos um processo de reforma íntima, colaborando eficazmente
para a melhoria da humanidade, porque nós queremos um mundo melhor, nós queremos seres melhores habitando esse mundo. Então, é com esse trabalho, o trabalho de fazer o bem, sem olhar a quem, fazer aos outros o que a gente gostaria que ele fizesse por nós. E a ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação? Não, pois devemos ser caridosos com todos, fazendo o bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. Nós temos que parar de querer nos tornarmos Deus, julgando, acusando, apontando. Então é bem como eu falei antes, fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse para nós. Como agir para com o outro, como eu gostaria que o outro agisse para comigo. Então, o Cristo, ele não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, né? Ele socorria, ele abraçava, ele estendia a mão. Então, assim, tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que a sua reputação sofresse com isso. Então, é o sentimento que Jesus, ele nunca fez distinção com ninguém. Quem se dirigia a ele era amparado, era assistido nas suas dificuldades. Ele nunca separou, né, as pessoas por grau de evolução, de poder, de nada. E isso que ainda é o que atrapalha o nosso progresso, esse sentimento. Então, mais uma perguntinha. O que impede a prática da caridade pelos homens? O egoísmo, né? Que enclausura as pessoas em si mesmas. Então, elas são privadas de se relacionar fraternalmente com o próximo. O egoísmo é a negação da caridade, como nós já falamos. Então, se não há caridade, né? Não haverá descanso nem segurança para a sociedade humana. Então, o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada por todos nós aqui na Terra? É necessário que nós nos amemos com um amor mútuo, pois só o amor torna os corações sensíveis ao sofrimento alheio. Então, quando nós trabalhamos o nosso interior, nós fizemos uma autoanálise, todos os dias perguntamos a nós mesmos o que eu preciso mudar, o que eu tenho que corrigir em mim. Isso não é vergonha, isso não é você ser verdadeiro com você mesmo, amoroso com você mesmo, é trabalhar essa pessoinha que Deus colocou no mundo, neste mundo, e trabalhar junto com o nosso próximo, com o nosso irmão que está próximo a nós, para nos tornarmos pessoas melhores. Se nós queremos conquistar a felicidade, queremos ter alegria no nosso coração, nós também precisamos levar isso ao nosso irmão que esteja em necessidade. O Cristo jamais se excusava. Ele não repelia aquele que buscasse, fosse quem fosse. Então, esse exemplo nós temos que seguir. Tá? Então, nos pergunta assim, de que forma podemos contribuir para implantar esse amor e, consequente, né, destruirmos esse egoísmo da face da terra, que hoje a gente vê muito em momentos de política, as pessoas se agredindo, lares sendo destruídos, amizades de anos, de vidas, familiares, as famílias em conflitos. Então, tudo isso, o que entra, é o maior sentimento do egoísmo, de olhar cada um para o seu umbigo, como a gente chama, né? Então, começando por dar o exemplo, como Jesus fez, né? Então, compreendendo o efeito que esse sentimento ruim nos faz. Então, a mesma coisa quando nós estamos no trânsito, como nós alguém pensa diferente de nós, alguém age diferente,
Nós somos espíritos individuais e precisamos ter essa compreensão. Então, nós temos que ter respeito pelo pensamento e pelo momento do outro. Às vezes, nós cobramos das pessoas comportamentos que as pessoas não têm condições ainda de ter. Ou, talvez, né, elas estejam com outras dificuldades, não a mesma que nós. Então, nós precisamos fazer essa autoanálise constantemente. Então, a ingratidão, ela tem que ser abolida de nossos corações, né? Então, o que nos diz, qual é o maior obstáculo, né, em nós? É os interesses que nós ainda temos, os caprichos, né? Então, a satisfação desses caprichos é aquilo que é fazer nossas escolhas. É não nos deixarmos envolver pelos momentos. É cuidar, ser mais cuidadoso com as coisas que nos provocam sentimentos ruins. E nós temos aqui no livro Emoções que Curam, psicografado pelo Vanderlei Oliveira, né? Pela nossa irmã Hermance Dufour. E ela nos fala, né, sobre uma análise bem prudente sobre os problemas que mais estão influenciando a moral do egoísmo nas atitudes humanas, né? Que nós temos que fazer essa análise. Em todos os tempos, a raiz dos vícios pode ser explicada ao se estudar o comportamento egoísta. E o que o homem é capaz de fazer quando é escravo dos seus próprios interesses pessoais. Que sim, nós somos escravos, sim, porque nós estamos vivenciando em prol daquilo ali, passando por cima dos nossos irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado e saber o que esse sentimento, né, para o progresso do espírito, né, como ele desperta em nós a raiva, o medo, a tristeza, o orgulho. Então, eles sofrem mutações. Essa influência agressiva do egoísmo transformam essas emoções básicas e necessárias para o crescimento evolutivo em estados psíquicos e emotivos geradores de sofrimento para nós mesmos, né? A culpa, a raiva, o medo, a tristeza, o orgulho. Então, são tantos sentimentos. E nos diz também, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. Agora, o abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, nós precisamos, por esse motivo, estudar esse sentimento egoístico, compreender suas manifestações, que elas são sutis na nossa vida interior, examinar os comportamentos mais prováveis na órbita de suas manifestações e meditar sobre a importância de usá-lo em favor da nossa libertação. Então, torna-se uma tarefa inadiável do servidor de Jesus, motivado pelos ideais de espiritualização e honestamente disposto a edificar uma reforma íntima autêntica, né? Curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. É ter coragem de olhar para a nossa personalidade orgulhosa e interesseira, vaidosa e repleta de melindres, e dar-lhes a direção divina e rica de amor. É reorientar nossos sentimentos para o alto amor. Meus irmãos, o quanto nós temos tanto material para poder estudar, entender e trabalhar, né? Então, a irmã se nos diz assim também, a esperança que alimenta o nosso ideal de servir e amar é a de que
os apontamentos desta obra que eu citei a vocês, que é Emoções que Curam, possam cooperar de alguma forma, né, com tratamentos da nossa enfermidade da alma. O Evangelho está tudo ali à nossa disposição para nós entendermos, estudarmos. Nós precisamos estudá-lo para vivenciar as situações. Então, Emmanuel nos fala, ele refere-se à coragem, como ele destaca: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, né, como ele citou, devem apontar as suas armas e dirigir as suas forças e sua coragem. Então, é um trabalho constante que nós temos que fazer. Procurem, quem tiver oportunidade, tem na Casa Espírita o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Kardec, com explicações das passagens da Bíblia, onde vão nos esclarecer tanta coisa. Então, Irmã-se nos diz que Deus, em sua infinita bondade e amor, nos abençoe a todos com muita alegria e paz na alma. Então, que Deus abençoe a todos, que esse texto possa ser uma reflexão para todos nós, que nos auxilie na nossa caminhada. Gratidão imensa, irmãos queridos. Agradeço muito a Casa Espírita Francisco de Assis, que nos dá essa oportunidade de participar, de poder estudar e aprender um pouquinho mais. Então, convido a todos também que quem puder possa ir até casa, participar das palestras, assistir às palestras, lives que temos seguido. E que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando: Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer
Mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.